Olá, virginianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora saber quais são as energias disponíveis para vocês para o mês de novembro? Vou começar usando o Rider-Waite-Smith. Para quem tem Virgem no Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Então vamos lá, concentra. Começamos com o Rei de Espadas, primeira carta que já saiu. Rei de Espadas, vamos ver aqui na sequência. Nossa, essa é outra carta de espadas, o 5 de espadas. Talvez esteja falando de cortes que precisam ser feitos. Gente, ontem eu postei um vídeo do eclipse. 4 de ouros. Assistam lá, porque esse eclipse lunar em touro, que aconteceu agora, ele fala muito de cortes, de rompimentos, talvez cortes de coisas que vocês estejam apegados ou estavam apegados. Vou tirar mais uma aqui. 5 de paus. Saiu dois números 5 na mesa, né? 5 de espadas e 5 de paus. Esse 5 pode estar falando de conflitos, de competição. E fundo do deck, o 10 de ouros. Vamos lá, Virgem. O que eu vejo aqui é que vocês estão adotando uma postura mais fria, mais percebendo, sendo mais racional e com isso percebendo a necessidade de fazer alguns cortes, mas talvez vocês ainda se sentindo incapaz de fazer esses cortes, achando que... Vou dar um exemplo aqui, você sente a necessidade de sair do seu trabalho, do seu emprego, mas você ainda se sente incapaz. Você ainda está muito apegado, seja porque você tem muito medo de não conseguir pagar as contas depois, seja porque você tem medo de se arrepender e daí alguém já vai ter ocupado a sua vaga, não tem mais como você voltar. Sabe? E aí depois você cair nesse conflito aqui, dificuldade de achar outro trabalho, talvez saindo para empreender e a coisa não vai dar muito certo. Você é bastante receoso, né? Se for uma questão afetiva, a mesma coisa. Você sentindo que um corte precisa ser feito, que a energia desse eclipse vem no sentido de tirar algo que realmente precisa sair da sua vida, mas você ainda não se sente pronto a se desfazer desse relacionamento. Você ainda é bastante apegado, bastante apegada a essa pessoa, ou ao estar namorando, estar casado, estar casada, e isso trazendo um monte de conflitos para você. Mas veja, 10 de ouros fala daquilo que vem para ficar para a posteridade, fala daquela construção sólida que se foi feito ao longo da vida. Então, você está nesse caminho. E olha, eu gosto de sempre olhar as 3 últimas. A gente tem aqui o 9 de ouros, que fala da plenitude de alguém que cultivou o seu próprio jardim. E o seu jardim florescendo, dando bons frutos. Você pode sim, você é capaz, ó, mesmo essas duas cartas falam da pessoa que ficou em solitude para alcançar a iluminação. E alcançou de maneira plena. Isso quer dizer que essa situação, essa energia está no seu horizonte para esse mês. Você só precisa largar esse medo, esse apego, essa sensação de não ser capaz, esses conflitos internos, né, que roubam muito da sua energia, e aí acaba, de fato, não sobrando
muita energia para tomar decisões, tomar ações. A primeira carta da jogada é sempre a mais importante, e para vocês saiu o Rei de Espadas, então vocês precisam agir como esse rei. Esse rei não deixa o emocional atrapalhar, ele é extremamente racional. E ele faz o que deve ser feito. Ele corta com aquilo que deve ser cortado, ele é justo, ele faz as coisas da maneira correta, da maneira que deve ser. E aí ele acaba com esses conflitos. Energia de homens de Gêmeos, Libra, Aquário. Uma clarificada com o mitológico. Vamos lá, signo de Virgem. A leitura é atemporal, mas estamos inicialmente vendo as energias para novembro, para o mês de novembro. Vamos lá. O 3 de paus. O 3 de paus, que é uma carta muito boa, que fala de abundância, de prosperidade, fala sobre a gente encontrar aquilo que a gente foi buscar, mas a gente precisa ir buscar. Tá vendo aqui, ó, que Jazão acha que a coroa é dele por direito e ele foi atrás e o rei entregou para ele, porque de fato era. Ou seja, ele encontrou aquilo que ele foi buscar. Aqui talvez, né, Nossa, olha, o Rei de Paus, ao lado do 3 de Paus. De fato, é você tomando ação. Esse rei aqui, ele é fogo, né? Paus é o elemento fogo. Ele é cheio de iniciativa, ele é audacioso, impetuoso, na medida certa. O cavaleiro de Paus, às vezes, é impetuoso demais, mas esse é na medida. Tem autocontrole, ao mesmo tempo que ele esbanja a vitalidade, ele vai em busca daquilo que ele acredita. E o Rei de Paus não tem problema nenhum de autoestima. Ele não tem essas crenças limitantes de que ele não pode fazer tal coisa. E saiu alinhada com o 5 de espadas, que fala muito dessa crença de eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz. E o Rei de Paus aqui provando que sim, que você pode, que você aguenta, que você dá conta, que você é capaz. A temperança, que fala muito dessa equilíbrio, né? Que eu acabei de falar, que o Rei de Paus, ele é muito fogo, impetuosidade, mas de maneira equilibrada. Porque ele é maduro, ele é um homem maduro, mesmo você sendo mulher, é a energia que você está adotando. Então, essa questão desse equilíbrio, da justa medida, que eu sempre falo aqui no canal, né, a temperança, nem quente nem frio, nem muito nem pouco, a justa medida. Aquilo que é preciso para trazer conforto, bem-estar. E aí saiu alinhado com o 4 de ouros, dizendo que sim, é preciso construir uma estrutura. Sim, é preciso proteger aquilo que a gente está construindo. Mas a gente não pode se apegar demais. Porque se a gente apega demais, a gente estrangula o fluxo. Corta o fluxo. E aí a vida e a abundância da vida para de correr. Aqui, gente, uma coisa que eu senti a hora que saiu esse 3 de paus é que talvez alguns aqui, ó,
Porque o rei aqui, se não me engano, é o rei Pélias, ele foi avisado por um oráculo que um homem iria atravessar o rio e ele estaria apenas com uma sandália e ele iria reivindicar a coroa. E aconteceu exatamente assim, porque a hora que o Jasão estava atravessando o rio, ele perdeu uma das sandálias. Então aqui talvez alguém que esteja querendo começar a trabalhar com espiritualidade, até com essas coisas de tarô, de oráculo, e tá com medo, tá se sentindo incapaz, ou, né, tá com medo de largar o trabalho certo para começar com isso. Para fechar veio a carta do Imperador, que é um grande empreendedor. Olha que interessante, saiu o Imperador e ele saiu alinhado com o 5 de paus, que fala de conflitos. O Imperador tem pleno domínio de tudo. Ele domina o seu império. Então, ele claramente domina esse 5 de paus aqui, esses conflitos. Ainda mais que os 5 de paus são conflitos menores, tanto é que são crianças e jovens que estão mais brincando aqui de lutinha do que de qualquer outra coisa, né? Então, e ele, um homem maduro, responsável, vivido, ele consegue tranquilamente domar tudo isso. Mas interessante ter saído o Imperador numa jogada que também saiu o 4 de ouros, porque são duas cartas que falam de estrutura, de bases sólidas, seguras. Então, sim, você construir bases sólidas e seguras, ainda mais que é o elemento de vocês, né? Que é elemento terra. Você construir essas bases sólidas e seguras, tal qual o Imperador, mas sem se apegar demais. Sem aquele apego que faz com que as coisas não fluam. Sabe o que acabou de me vir na cabeça aqui agora, gente? Às vezes, por exemplo, você tá tentando cocriar alguma coisa. E tanto pode ser no campo do trabalho, como no campo dos relacionamentos. Digamos que seja no campo dos relacionamentos. Aí você tá tentando cocriar uma pessoa em específico, um crush que você tem. E aí, a coisa começa a fluir e do nada a coisa começa a ir para um lado que não tá legal, não tá te agradando, parece que não tá dando certo. Se você age dessa maneira que estrangula o fluxo, você vai querer ficar por toda a lei querendo forçar que a situação caminhe no sentido que você acha que é o correto, que é o certo. E aí isso trava todo o fluxo e nada acontece. Mas se você se permitir entender que essa sua tentativa de construir algo com alguém, com um crush, alguma coisa, era na verdade a construção de bases, de estrutura, você se abre para o universo aceitando o que o universo tem para trazer, na certeza de que o que o universo trouxer é o melhor. Mesmo que o melhor não seja você manifestar aquela pessoa em específico. Você estivesse todo esse tempo só, por exemplo, construindo a estrutura de amor próprio, que é uma estrutura que vai trazer a pessoa ideal para você. Só que se você não tivesse esse amor próprio construído, você não ia trazer essa pessoa ideal para você. Então você precisou construir isso em torno desse crush que você estava tendo, mas daí para agora abrir mão, deixar o universo atuar para as coisas fluírem da maneira como deve ser. Entende? Interessante. Fundo do deck, a carta do 8 de paus, que é uma carta que fala, muito maravilhosa, fala de velocidade das coisas acontecendo rapidamente, fala de um certo descanso depois de bastante luta, mas é um descanso que é um descanso entre jornadas, entende? Então é como se a primeira parte deu super certo, aí agora, né, você tava lutando por isso e deu super certo, aí agora você vai ter um descansozinho para aproveitar a parte boa, né, disso,
Mas já tem que voltar aí pro ringue, que vem a continuação. O 8 de paus também fala de viagens internacionais, então se a situação envolver viagens internacionais, pode ser. Ó, o 5 de paus de novo. Repetindo, 2 decks é a mesma carta. De você lutando e a torre. Sabe o que a torre faz? A torre derruba estruturas que não são sólidas, né? Mas também me veio na cabeça aquele ditadinho que diz que a gente precisa ser maleável. Porque quando a gente é maleável, igual o bambu, né? Que vem o vento, ele se dobra, ele se curva. Então, depois que o vento passa, ele continua intacto. Mas se for uma estrutura rígida, quando vem a ventania, ele se quebra. Então, aqui, dando essa ideia de que se houver muita rigidez, a hora que vier aqui o raio da torre, aí sim pode gerar conflito, você pode se quebrar. Então, por isso a necessidade de ser maleável, igual o exemplo que eu dei. Você tá tentando manifestar uma pessoa e tava indo super bem e do nada começou a não dar mais, seja maleável. Repito, talvez não era para ser aquela pessoa, e sim para você desenvolver características e padrões junto daquela pessoa, ou enquanto você estivesse tentando manifestar aquela pessoa, para daí sim se conectar com a pessoa correta. Mais uma clarificação agora com o tarô dos anjos. É uma leitura muito boa, Virgem. É uma energia para se buscar ao longo do mês. Primeira carta, o 3 de terra. 3 de terra que fala de parcerias, de trabalho em equipe. Aqui fala ainda, né? Reconhecimento pelo trabalho de alta qualidade, seja um jogador de equipe. Então, ter essa noção de que talvez, né, nesse exemplo que eu tô dando aí do crush, o crush foi tipo um trabalho em equipe que você fez. Você cresceu, evoluiu, expandiu através dessa relação com ele, nem que tenha sido apenas uma relação energética, para que você pudesse crescer, expandir, evoluir e chegar mais perto do seu objetivo. Na sequência, o 7 de ar, que é o 7 de espadas, que é uma carta que fala sobre ser estratégico, planos que precisam ser revistos, mais coisas acontecendo além do que se vê e momento inoportuno. Então, essa ideia de você ser mais estratégico, você desenvolvendo talvez esse trabalho em equipe, seja um trabalho em equipe realmente, seja porque você está crescendo e expandindo através da relação com outras pessoas, mesmo que seja uma relação puramente energética, mas você revendo, né, planos que precisam ser revistos. Aqui vem muito a ideia de algo que começou de um jeito e no meio do caminho se transformou e tomou outro caminho, outro rumo. Então você precisa ter jogo de cintura, ser maleável, entender essas mudanças e operar as mudanças que precisam ser operadas e caminhar no sentido que precisa, nesse novo sentido que precisa ser caminhado. E para fechar, o Cavaleiro de Fogo, Cavaleiro de Paus, que é um cavaleiro apaixonado, aventureiro, autoconfiante, inquieto. Então, vocês desenvolvendo essas características em vocês, e aqui embaixo diz o seguinte: um acontecimento repentino requer atenção imediata. Não há tempo a perder. Reflita sobre as coisas com cuidado. Então, talvez acontece algo inesperadamente que muda, né? Igual eu falei aqui, né? As coisas começaram de um jeito e aí elas mudaram e agora estão do outro jeito
e você precisa se adequar a essa nova realidade. Talvez essa mudança tenha sido muito repentina. Inclusive, o que pode ter trazido essa mudança talvez tenha sido os eclipses, né? O eclipse solar do dia 14 de outubro, que foi agora. O eclipse agora do dia 28. Que é hoje, né, por sinal, o dia que eu tô postando esse vídeo. O eclipse lunar em Touro. Fazer uma última clarificação com a Sibila italiana, lembrando que a Sibila traz alertas que podem ou não ter a ver com a leitura. Sibila é um oráculo, né? Não é tão de conselhos como o tarô, é mais oracular. Primeira carta que saiu da empregada doméstica. Saiu alinhada com o 3 de paus. A carta da empregada doméstica fala sobre pessoas ou situações que vêm para servir ao nosso propósito, para ajudar no nosso propósito. E aqui essa carta falando, né, Jazão fazendo o que tinha que fazer para ir em busca da coroa que ele julgava dele por direito. Só que na sequência saiu a carta da inimiga. Pode ser que você precise abrir os olhos com uma pessoa ou situação que você julga que está na sua vida. Gente, olha só. As duas estão tão iguaizinhas que parece a mesma pessoa. Olha a posição das mãos. Aí aqui, ó, nessa mão que ela tá segurando a máscara, nessa ela tá segurando o ramalhete de flor. Aqui que ela tá segurando um punhal. Aqui ela tá segurando um lencinho branco com, né, aqui ela tá com o chale, aqui a bolsa pendurada. A saia aqui, a roupa parece a mesma quase. O cabelo é parecido. Então, pode ser... Lembra que eu falei que o oráculo fala de alertas, né? A Sibila. Então, cuidado que talvez alguém que se coloca como uma pessoa solícita, que tá ali para te servir, te auxiliar, te atender, talvez isso seja falso. Na sequência veio aqui, ó, o presente de pedras preciosas. Que é algo que o universo disponibiliza para você. Pode ser um presente financeiro, pode, mas também pode ser um dom, igual eu falei de uma pessoa querendo trabalhar com oráculos, né? Pode ser um dom, pode ser... Aqui, gente, também pode ser, olha o que me veio agora. Não é alguém sendo falsa com você, é você própria sendo sua inimiga e não acreditando no seu potencial de trabalho. Você própria não acreditando que você é capaz, que você pode, que você consegue. E aí você recebe esse dom do universo, esse presente de pedras preciosas, e veja, olha a maneira que você olha. Pensando, não é pra mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí você fica, a última carta, assim, ó, olhando com um suspiro. E olhando, suspirando, aqui triste, com pesar, vendo esse presente indo embora. Porque você não soube aproveitar. Fundo do deck, a carta da leveza, que é dizendo, veja as coisas com maior leveza. Talvez você não precise, até eu acabei de assistir um vídeo um vídeo curtinho no Instagram da Anitta, um trecho de uma entrevista dela, em que ela fala assim, se você tá só começando,
permita-se estar só começando. Não queira se comparar com pessoas que estão há 7, 10 anos na estrada, porque eles já passaram por situações que você nunca passou. Então, não existe, é loucura da cabeça você imaginar que você vai começar hoje igual o coleguinha que já tá com 7, 10 anos de estrada. Não vai. Então, permita-se, seja leve. Permita-se estar só começando. Virgem, que leitura! Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também, que tenha servido para todos. Convido vocês a se inscreverem no canal. Curte, comenta, compartilha todas as interações que vocês têm aqui. Aumenta o engajamento, ajuda o YouTube a entregar melhor os vídeos. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Desejo um excelente novembro a todos vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau!